Bora, pessoal, tudo bem? Aqui é o Observador. Vamos lá, né? Vamos tentar entender aí o que Xuxuquim tá fazendo. Geraldo Alckmin tá tentando, né, desfazer as M's, todas as merda que Lula andou fazendo nos últimos anos aí, né? Não só ele, vociferando fezes geopolíticas internacionais. Geopolítica só pode ser internacional, né? Mas falando besteira pra caceta, desde quando o Trump estava em eleição, chamando o cara de nazista, apostando todas as fichas em que Kamala Harris ganharia as eleições. O João Bidê lá, né? Foi tirado das eleições. João Bidê, tadinho, tá mal da cabeça, tá mal. João Bidê tá mal, tá valendo sobre ele. Esse estado de saúde dele é grave. E ele entrou numa derrocada agora, descendente, tá bem ruim de saúde mesmo. Então, o Lully e toda a turma esquerdopática, da esquerdofera brasileira, o pessoal woke também, estava apostando na Kamala. Kamala perdeu, gente. Seria a primeira presidenta americana, né? E ganhou o Trump. No que ganhou o Trump, pronto. Agora a gente vai tratar de tudo o que é importante para os Estados Unidos em relação ao Brasil, especialmente os ataques feitos às Big Techs americanas. Primeiramente o Rumble, o Locals, a Truth Social, Trump Media, a Facebook, o Google, YouTube especialmente, e finalmente o X do Elon Musk. E até aquela antena parabólica dele, eu sempre esqueço o nome, tem a Tesla SpaceX, que são os foguetes, tem o X e tem aquela outra, as anteninhas lá, eu sempre esqueço o nome daquelas anteninhas, que são antenas de internet direto com satélite, né? Você não tem que passar por nenhuma operadora. Tem até vontade de comprar uma, tá? 1.200 e poucos reais, tá? E você paga acho que 220 reais por mês, não é um preço caro não. Mas você tem internet em qualquer lugar que você vai, né? Você pode viajar, levar a antena de carro, ligar na estrada e você vai ter internet. E o Alexandre de Moraes vem multando essas empresas, tirou o X do ar durante as eleições do ano passado. Enquanto isso, o Lula fica falando que o Trump é nazista. Agora o Edinho Silva assumiu a presidência do PT, chamando o Trump de nazista, de fascista, de tudo não sei o que lá, ista, tudo é ista. E, bom, agora, né, a gente vai ter um tarifaço aí de 50% que começa no dia 1º de agosto. E aí tá o Xuxuquim, né, que é o cara que falou que o Lula voltaria ao local do crime. O que eles querem é voltar ao crime. O PT e Lula querem voltar ao local do crime e depois faz campanha junto com o Lula como vice-presidente na chapa. Você vê, você manchou para sempre a sua história política, Xuxuquim. Impressionante como é que um cara desse... Aliás, quando o Xuxuquim era governador de São Paulo, Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública do Xuxuquim, tá? Foi ele que talvez tenha intermediado ali, junto com Michel Temer, que era presidente na época, o tal celular da Marcela Temer, da primeira-dama, que havia desaparecido com coisas que as pessoas não poderiam ver de jeito nenhum, e o Alexandre de Moraes deu um jeito com aquelas conversas... como é que chama? Aquelas conversas cabulosas, diálogo cabuloso, e conseguiu recuperar o celular. Isso é uma lenda, né? A gente não sabe se é verdade, né? Mas por conta dessa dívida com o presidente, o Alexandre de Moraes foi indicado para a vaga na Suprema Corte. O Temer gravou um vídeo anteontem, né? Ou foi ontem, pedindo equilíbrio. Assim, quando a esquerda está ferrada, eles pedem equilíbrio, né? Quando é com a direita, não. É cadeia, prisão, perseguição, inquéritos que não acabam nunca, sempre investigação, medidas cautelares, etc., né? E a imprensa ajuda detonando, batendo, tentando eliminar a pessoa do mapa, tentando obliterar a pessoa, fazendo uma como é que chama? Quando você quer acabar com a pessoa, tem um nome que a gente dá,
assassinato de reputação. Nossa, eu odeio essas frases feitas assim, mas de vez em quando a gente fala, né? E o Chuchukmi agora, gente, além de ser vice-presidente, ele também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Sabe lá o que é isso, hein? Sabe lá o que significa isso. E ele é o cara que, em teoria, politicamente, como vice-presidente e administrativamente num cargo técnico de ministro do Comércio, né, da Indústria, do Desenvolvimento, do Serviço, do escambau, ele é o cara para negociar. Está tentando desfazer a merda, mas olha, segundo algumas fontes, eu até ouvi o Paulo Figueiredo ontem falando, todo dia eu tô vendo as lives do Paulo Figueiredo, que aliás no YouTube tá proibido no Brasil, mas no Rumble, se você tiver uma VPN, você vê o canal do Paulo Figueiredo lá, eu vejo todos os dias, ele faz um jornal bom pra caramba, com muito humor, muito sarcasmo, né, que é bem a pegada dele, que ele é aquele carioca sacana, falando que agora já era, não tem diálogo mais não, tá? Não adianta não. O período do diálogo já acabou, até porque o primeiro passo já foi dado com as sanções àquelas 12 ou 13 pessoas, inclusive 8 ministros da Suprema Corte, que não podem mais pisar em território americano, nem nos ultramarinos, né? Então, além do Flávio Schor, do Paulo Gonetti e pessoal da PF, da Procuradoria-Geral, que estão sancionados, não podem entrar nos Estados Unidos. Eles vão, como sugeriu o Gazela Saltitante, o senador do Amapá, Randolfo Rodrigues, que eles vão visitar o Amapá, né, que é muito melhor do que ir para Disney. Bom, Chuchukmi está tentando resolver o problema, conversou por telefone com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, sábado, dia 19, tentando discutir essas sanções que começam dia 1º agora, daqui a 6 dias, né? Começam 6 dias, hoje é 25, né? 25 de julho, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias, né? Dia 1º de agosto, 50% de tarifaço em produtos brasileiros. Suco de laranja, café, aço, ferro, produtos do agro. Gente, isso vai ser um cu de boi, estou até vendo o problema, hein? A conversa durou cerca de 50 minutos. Será que Chuchukmi fala esse inglês assim bom para desenrolar no telefone ali com o secretário de Comércio americano? Bom, ele falou que foi longa conversa, proveitosa, muito boa conversa, Chuchukmi. E ele reforçou a posição brasileira de abertura do diálogo. Agora não tem diálogo mais não, tá? O Chuchukmi, assim, vamos combinar, ele é babaca? É um idiota? É. Mas é um cara assim equilibradinho, né? É aquele cara centro-esquerda, PSDBista, e essa pecha nunca sairá dele, mesmo ele estando no PSB, que hoje é um partido de esquerda, né? Criado por comunistas. Mas é um cara equilibradinho, assim, barbinha feita, bonitinho, todo cheiroso, pompom, passa talquinho, né? Então o pessoal, ai, como ele é bonitinho. Não é aquele esquerdopático fidelista como Lula, aquela barba, aquela coisa de guerrilheiro. Ai, meu, que breguice, gente, pelo amor de Deus, como o Brasil é brega, como a gente. Cara, que mancha terrível. Lula presidente, Dilma, né? Você teve a oportunidade de colocar mulheres maravilhosas na presidência da República, me colocou Dilma. Meu Deus, que mancha, nunca mais, vai ficar para sempre na história do Brasil, gente. É incrível, cara, incrível isso, né? Mas vamos lá, ele está tentando resolver o problema, né? Deixa eu ver, esse cara que é o Lutnick, Howard Lutnick, ele coordena o tal Comitê Interministerial de Negociação contra Medidas Econômicas e Comerciais do governo americano, né? O Brasil também se manifestou lá na OMC, na ONU. Aí a ONU, eles vão correr atrás da ONU, porque a ONU é esquerdopática, né? É a Organização Mundial do Comércio, na OMC, para tentar reverter essas sanções. Segundo as fontes, o Paulo Figueiredo falou que não tem conversa mais, porque depois dessa sanção, da primeira sanção contra essas pessoas do primeiro escalão do governo, do Estado brasileiro, do governo não, do Estado brasileiro, agora já era, né? Um anúncio foi feito pelo Trump dia 9 de julho, que falou no primeiro parágrafo daquela carta enviada para o governo do Mula que essa perseguição ao Bolsonaro tem que acabar. E agora eles estão tentando reverter. Cara, a coisa vai ficar ruim, tá? Eu fico imaginando o pessoal do agro que vai se ferrar, gente que tem empresa de mármore e granito, aqui no Espírito Santo tem um monte, exportação pra caramba pra Europa e pros Estados Unidos. Eu tenho colegas que vivem nos Estados Unidos que compram
para revender lá esse granito e esse mármore que sai aqui, pedras ornamentais, rochas naturais que saem aqui do Espírito Santo para lá. E vai ser um problema grave, tá? Grave. O pessoal tá achando que é brincadeira. Cara, vai ser pica isso aí, né? Vai ser pica. E se tiver mais... Aí, se tiver retaliação, você imagina quanto é que vai custar um iPhone, se o Lula fizer a reciprocidade. Se o iPhone já tá 9, 10 mil reais, ele vai para 30 mil, né? Então aí, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Sei que a gente está vivendo esse imbróglio todo, sabe por quê, gente? Porque nós não temos segurança jurídica. Todo governo que entra muda o que o anterior fez. Não existe aquela política de Estado, do Estado brasileiro. É por isso que a gente vive nessa meleca, que a gente está nesse pântano fétido, cheio de políticas de ocasião. Né? E a gente que é classe média baixa, a gente fica assim, porra, para onde que eu vou? Meu Deus, o que eu faço com o meu VGBL? Que eu deixo dinheiro na poupança? Não, a inflação acaba com tudo. Porra, o que eu vou fazer? Caramba, eu abro uma lojinha? Não, não tem condição. Eu vou contratar 2 funcionários. Pelo amor de Deus, CLT de jeito nenhum. Ah, eu vou comprar umas coisinhas da Shein, da Shopee e vou botar numa lojinha minha lá. Não, mas tem tarifa de $50. Gente, pelo amor de Deus. Quem é que vive numa porra de um país desse, gente? Não tem condição. O Brasil virou uma bosta, um lixo. O pior país do mundo para viver hoje é o Brasil, gente. É extorsão o tempo todo, é prefeitura enchendo o saco, é governo estadual enchendo o saco, é Receita Federal perturbando. Gente, toda hora é oficial de justiça, e você recebe cartinha, e você toma multa, e você viaja, você chega, tem 3, 4 multas para pagar. Caramba, gente, quem é que aguenta essa porra, gente? Quem é que aguenta isso? Meu Deus. E o Bolsonaro falou para Reuters: se eu não tiver ano que vem na campanha, Lula vai ganhar. Bolsonaro que vaticinou. Se eu não estiver ano que vem na campanha, Lula já estará eleito. Não precisa nem fazer eleição. Então, gente, é Lula até 2030. Você vai aguentar essa pica? Vamos ver. A saída é o aeroporto. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.